Ministério Salvação e Glória de Deus, diretamente para o seu coração. Ouça agora uma mensagem com o pastor Jorge Lima. Nós vamos falar daqui a pouco, nessa mensagem, Conhecendo o Inimigo, nós vamos explicar sobre possessão demoníaca e sobre opressão. Nós vamos falar sobre que os demônios entram nas pessoas porque são enviados por macumba, enviados por maldição, como imagens de escultura, enviado por maldição hereditária, enviados por maldição proferida por palavras. Nós vamos dizer também, ensinar vocês que os demônios também entram nas pessoas porque eles são atraídos por objetos, por certos uso de certos tipos de objetos, atraídos pela ignorância de pessoas que, por não conhecer as coisas espirituais, participam diretamente, na sua ignorância, de coisas ocultas e completamente malignas. É sobre isso que nós vamos falar, para trazer entendimento de como agir e libertar as pessoas desses tipos de males. Deixa eu só fazer uma pergunta rápida aqui, lembrando você que, ou melhor, dizendo para você que depois dessa ministração nós vamos ter uns 15 ou 20 minutinhos para fazermos um rápido fórum, onde você vai poder fazer algumas perguntas dentro do que nós vamos ensinar, tá bom? E se alguém precisar ir embora perto das 10h30, tiver que ir, se a gente for passar um pouquinho, você vai discretamente, sem fazer nenhum tumulto, mas a gente vai ter alguns minutinhos para perguntas e respostas depois. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem aqui já viu o quadro daquele santo católico chamado São Jorge Guerreiro? Quem já viu aquele quadro, diga amém. Quem lembra daquele quadro, diga amém. O que aparece naquele quadro? Quem pode descrever? Um dragão e um cavaleiro num cavalo matando um dragão, certo? Ele é respeitado por parte dos católicos, porque nem todos os católicos aceitam São Jorge Guerreiro, né? Não sei se você sabe disso, mas nem todos os católicos consideram o São Jorge Guerreiro como um santo. Agora, se você vê por outro prisma, né, por outro ângulo, o São Jorge Guerreiro, para os católicos, para muitos católicos, ele é uma forma de super-herói. Ele é uma forma de um herói daquela época, porque o São Jorge Guerreiro, a história dele é muito antiga, né? Ele é como se fosse um super-herói, mas na verdade ele, dentro do sincretismo que existe, o sincretismo católico, o sincretismo é a fusão de religiões e de crenças, aonde se funde a crença espírita com a crença católica, e aonde dentro do catolicismo as imagens que tem lá são as mesmas no terreiro de macumba, mas mudam o nome. E no sincretismo espiritual, o São Jorge Guerreiro é o Ogum em uma das bandas da macumbaria, e em outra banda ele é o chamado Tranca-Rua das Almas, ou seja, aquele que parece um super-herói, na verdade ele é um demônio. Eu estou indo por aqui porque um dos tópicos que nós vamos falar hoje é que espíritos imundos entram nas pessoas através dos falsos super-heróis. Homem-Aranha, Batman, Capitão América, todos eles, você vai entender nessa noite que eles são demônios. Eles não são brinquedinhos, super-heróis de faz de conta, ou para alegrar a criançada, ou um filme legal de um carro em alta velocidade com um homem morcego dentro. Na verdade, eles são demônios, bichos das trevas, assim como o São Jorge parece que é um herói para os católicos, não só um santo, mas um herói. Na verdade ele é um demônio. Então é mais ou menos por esse lado que nós vamos caminhar hoje. Por gentileza, abra suas Bíblias no livro de Josué, capítulo 2. Livro de Josué, capítulo 2. Aleluia. Josué, capítulo 2. Mensagem dessa noite: conhecendo o
inimigo. Conhecendo o inimigo. Todos acharam? Apenas para nós não ficarmos fadigados, fique em pé só um pouquinho, que depois você vai ficar um bom tempo sentado. Tem gente que pede para levantar em reverência à palavra de Deus, mas a maior reverência está no nosso coração. Às vezes a pessoa está em pé e não está com reverência nenhuma, às vezes a pessoa está sentada, né? Eu vi um fato verídico de um garotinho que estava apurrinhando no culto, e a mãe mandava o garoto sentar, o garoto não sentava, o pastor foi lá, desceu do culto, foi o Silmar Coelho que fez isso. Ele desceu, pegou no braço do garoto e falou: senta aqui, fica quieto. Isso parou o culto. Aí o garotinho sentou, quando ele deu as costas, o garotinho falou: eu estou sentado, mas por dentro eu estou em pé. Olha que coisa mais nojenta. Estou sentado, mas por dentro eu estou em pé. Então a reverência maior é no nosso coração. Mas para a gente não fadigar, né? Depois vamos ficar bastante tempo sentadinho. Aleluia. Josué capítulo 2, nós vamos ler apenas o verso 1. A mensagem dessa noite é: conhecendo o inimigo. Vamos ler? Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Queridos, eu vou explicar para você o ponto que nós chegamos aqui, nesse período da história, e você vai ver que, embora eu tenha lido apenas um verso, ele é de suma importância, e ele vai explicar tudo que nós vamos falar aqui, né? Vai embasar o que nós vamos falar aqui. Moisés tinha morrido, o papel de Moisés foi tirar o povo do Egito, caminhar com eles pelo deserto, e agora o povo estava prestes a entrar na terra prometida. No capítulo 1, Deus traz uma palavra de exortação, de incentivo a Josué, dizendo: Josué, Moisés morreu e agora você vai liderar esse povo e fazê-los entrar na terra prometida. Então, primeira coisa que Josué fez, ele ajuntou 12 homens, ou melhor, 2 homens, e disse assim: olha, vocês vão e comecem a espiar a terra. Ele fez isso umas outras vezes, mandou um grupo aqui, um grupo ali, mas em Jericó teve 2 homens que foram entrar especificamente em Jericó. Agora preste atenção que aqui é a base da nossa ministração nessa noite, na mensagem Conhecendo o Inimigo. Josué lhe disse: 2 homens, espiem a terra, a região de Jericó, e principalmente espiem a região de Jericó, porque nós precisamos dominar essa cidade. Nós vamos expulsar os moradores que tem lá, porque é um povo maldito que não teme a Deus, e Deus nos deu aquela terra. Mas antes de vencer, nós precisamos estudar quem é o nosso inimigo. Antes de fazermos qualquer projeto e entrarmos lá, nós precisamos conhecer um pouco mais a respeito dos nossos inimigos. Você vê como é um termo bíblico? Isso aqui não é só esse. Nós falamos desse, mas tem vários outros aonde o povo de Deus espiava e estudava a respeito do inimigo, para ver como ele agia. Então, uma grande técnica de guerra é você conhecer um pouco de como trabalha o inimigo. Você não precisa fazer um estudo profundo sobre isso. Deixe isso para quem tem um chamado no Ministério de Libertação, que é o meu caso, de um de outro. Você não precisa fazer nenhum estudo profundo, mas você precisa conhecer o máximo que você puder a respeito do seu inimigo, para você saber com quem você está lidando, para saber como que funciona o exército inimigo. Quando vai haver uma guerra entre uma nação e outra, as nações elas se estudam, elas ficam estudando uma a outra. Qual é o país? Qual é o número de soldados que eu vou enfrentar do lado de lá? Qual é a sua principal força bélica? Qual é as suas principais estratégias de guerra? Olha, eu fiquei sabendo que eles têm mísseis guiados por computador que pode atingir qualquer alvo. Eles podem mandar um míssil aqui, acabar conosco aqui. Então nós precisamos primeiro formar uma nova central do nosso batalhão aqui, geral.
e de uma forma que o computador deles não identifiquem. Então, o que mais que eles podem fazer? Olha, eles têm bomba atômica, eles têm isso, têm aquilo outro. Então, um país nunca enfrenta o outro de uma hora para outra. Quando a gente vê no jornal que país tal está ameaçando enfrentar o outro, pode saber, já nesse tempo que fica vou, não vou, eles estão se estudando para ver se realmente dá para enfrentar o inimigo. E Josué já sabia desse princípio, porque isso é um princípio antigo, não é de hoje. Deus falou para Josué: você vai entrar em Jericó, vai dominar Jericó. Mas até que Deus fosse dando os próximos passos, Josué tinha que fazer a parte dele. Qual era a parte dele? Conhecer como era a ação do inimigo, como era o gabinete, a cidade do inimigo, e como que eles poderiam fazer. No verso 2 diz que o rei de Jericó ficou sabendo que 2 homens estavam lá, foram atrás deles, mas a prostituta Raabe conseguiu escondê-los. Depois eles voltaram para Israel e contou o que eles viram. E por causa daquela espionada que eles deram, porque eles conheceram sobre o inimigo, o Senhor trabalhou dentro daquilo e eles tiveram grande vitória. Então essa é a finalidade do ensino dessa noite, é fazer com que você possa aprender um pouco mais sobre a estratégia e como o nosso inimigo trabalha do outro lado, para quando você encontrar pessoas que estão sofrendo na mão dele, você vai poder ter uma bagagem de conhecimento e junto com a sua vida de oração, junto com o poder de Deus, você levar libertação a essa pessoa. Essas duas coisas sempre vão andar junto: conhecimento da palavra de Deus e de coisas espirituais. Vai andar sempre junto com a unção de Deus na sua vida, com a oração. A Bíblia diz em Mateus, Jesus Cristo disse: vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós precisamos conhecer as Escrituras. As Escrituras vão nos levar a assuntos mais espirituais e precisamos também conhecer o poder de Deus. Agora, falando de conhecer o inimigo, é importante que você entenda que existe possessão e opressão espiritual. As duas coisas são, uma é uma e outra é outra. Possessão espiritual é quando um demônio, ele entra na pessoa e ele faz daquela pessoa a sua morada. Às vezes a pessoa pode manifestar e às vezes não. Quero relembrar você que a maioria das pessoas que têm demônios não manifestam. Elas são possuídas, mas elas não manifestam. O demônio está lá dentro, mas elas não manifestam. Não existe uma regra para dizer se tem demônio tem que manifestar. Não, isso não existe. A regra comum é: a minoria é que manifesta. Embora a gente veja tanta e tanta gente manifestando, ainda é a minoria. Pastor, volta e meia a gente vê algumas igrejas que o pessoal começa a orar, manifesta muita gente. Ainda é a minoria. Por quê? Porque um demônio, quando ele entra numa pessoa, ele faz de tudo para não se manifestar. Por quê? Porque uma vez que ele se manifestar, que foi identificado que de fato é ele que está lá, se aquela pessoa está indo, participa ou vai a uma igreja, aquela pessoa agora vai ter uma grande chance de ser liberta. Então eles preferem ficar o máximo de tempo possível escondido, agindo, destruindo, levando até a morte. Por isso que somente a minoria manifesta. E quando essa minoria manifesta, aí eles vêm para botar para quebrar. Por quê? Porque é mais ou menos assim: olha, agora que já descobriram que eu estou aqui, que eu não vou conseguir ficar mais escondido, então eu tenho que acelerar o meu processo de destruição. Então eu vou fazer de tudo para brigar com esse obreiro, para brigar com essa líder, brigar com essa moça, para mim não sair daqui. Eu vou fazer de tudo para mim não sair daqui. Aí eles já começam a vir com a intimidação. Eles começam a vir com medo, tentando colocar medo: você não me tira daqui, eu vou matar você, vou matar a tua família, eu vou matar ela. Eles vêm colocando medo, e eles vêm agindo de uma forma
para mostrar um certo poder, para ver se intimida a pessoa. Porque eles conhecem a Bíblia muito melhor do que nós. Eles não têm a revelação, mas eles têm um conhecimento da letra. E eles sabem um texto que diz que Jesus afirmou: no meu nome vocês vão expulsar demônio. Aí Jesus complementou, e antes, de falar no meu nome vocês vão expulsar demônio, Jesus disse: aquele que crê no meu nome vai expulsar demônio. Então quando o demônio manifesta, ele sabe que ele vai ter que sair, mas ele só sai se quem estiver expulsando tiver autoridade e estiver convicto de que o nome de Jesus pode tirá-lo de lá. Por isso que muitas das vezes quando eles manifestam, eles dizem o quê? Eu não vou sair, você não me tira daqui. E aí tem gente que se intimida, Já vi pessoas que ligou para o pastor: pastor, olha, manifestou um demônio aqui, eu não estou conseguindo expulsar. Meu irmão, vai para cima. Pastor, eu já expulsei, falei 20, 30 vezes, sai em nome de Jesus, sai. Ele falou que eu não vou tirar ele daqui. Aí a pessoa, só de ter ligado para o pastor, já mostrou que está fraca na fé. Então o demônio vai deitar e rolar nessa pessoa, e aí a pessoa vai dar um jeito e tal, o demônio vai ficar escondido ali, vai causar outros tipos de problemas. Quando uma pessoa está possuída por espíritos, em grande maioria, é possível identificar o demônio que está lá. Não estou falando de dar nomes, de falar com exatidão o nome do demônio, mas é possível você identificar que existe um demônio agindo naquela área, naquela pessoa que está possuída, mesmo que ela não tenha manifestado ainda. Por quê? Presta atenção que isso aqui é muito interessante. Presta atenção. Queridos, quando nós recebemos Jesus e recebemos o Espírito Santo, o que acontece conosco? Nós vamos mudando o caráter, mudando a vida, mudamos a forma de se vestir, mudamos a forma de brincar, a forma de se comportar, porque automaticamente tem algo dentro de nós que vai nos tornando cada vez mais parecido com Jesus. Isso faz parte da obra do novo nascimento. Por dentro morreu aquela pessoa pecaminosa e agora nasceu uma nova pessoa que está cada vez mais parecida com Jesus. Chega momentos na vida de alguns crentes que as pessoas dizem assim: olha como esse homem é cheio de Deus, olha como essa mulher é cheia de Deus, olha como esse jovem, olha, a gente olha para ele, parece que a gente está vendo Jesus na terra. De igual forma, mas para o lado negativo e para o lado espiritual, os demônios, quando eles possuem uma pessoa, eles tentam forjar a natureza, ou melhor, eles tentam forjar a vida da pessoa, a personalidade da pessoa, tornando aquela pessoa o mais parecida com ela o possível, mais parecida com aquela entidade possível. Por exemplo, quando a pombagira entra numa moça e ela fica dentro daquela moça, ela não está oprimindo, ela está possessa, e ela está dentro daquela moça, o que acontece? Aquela moça vai se vestindo cada vez mais vulgar. Por mais que você converse com ela e diga que ela tinha que se vestir decentemente, ela não se veste, não entra na cabeça dela, porque ela gosta de se mostrar. Aquela moça, ela anda vulgarmente, se comporta vulgarmente, o palavreado dela é vulgar, é voltado para sexo, é voltado para malícia. Ela se veste, ela se comporta, ela fala, ela age literalmente como uma mulher imoral. Então nós que conhecemos a palavra e conhecemos um pouco sobre o nosso inimigo, nós já identificamos o quê? Um identificador, que identifica o quê? Essa moça tem um demônio de promiscuidade, essa moça tem um espírito de sensualidade, essa moça, ela tem dentro dela, com certeza, uma pombagira. Ou seja, a pessoa, ela vai sendo formada as características daquele demônio. Eu conheci uma moça, eu trabalhei libertação em uma moça, que ela trabalhou muitos anos com um demônio chamado Exu Caveira, que é um demônio de morte. A finalidade desse demônio, ele entra na pessoa e ele vai gerando doenças e problemas, e a pessoa vai tendo crises físicas e emocionais e vai secando. E a pessoa vai ficando bem esquelética, bem magra, sabe? E vai morrendo à míngua.
Tem muitas pessoas que você vai conversar com ela, ela está tão seca, tão cheia de problemas na vida, com a vida tão amarrada e tão possuída, tão cheia de doenças, que de imediato você percebe, o enxucaveira está na vida dessa moça, por causa da natureza dela. A vida dela está forjada e moldada na natureza daquele espírito imundo. E por aí vai, as pessoas são muito presas a vício, os outros que são muito violentos. Ou seja, uma pessoa possuída, ela pode ser tão possuída a ponto de você observar o jeito dela e você discernir rapidamente, existe um demônio aí. Existe um demônio e a gente percebe as características dela, são literalmente as características de um demônio, né? De tão forte que está aquela ação, o demônio está agindo através da pessoa. Mas ao contrário do que se pensa, o demônio não precisa estar dentro de uma pessoa para destruí-la. Ele pode agir através da opressão. É quando ele não entra na pessoa, mas como em um controle remoto na mão, como se tivesse um controle remoto na mão, que de longe você abre o portão da sua casa, de longe você troca o canal da televisão, de longe o espírito imundo, ele oprime a pessoa, ele amarra a vida da pessoa. Embora o desejo dele o desejo dele é entrar na pessoa, por vários motivos ele não consegue entrar. Tem pessoas que os demônios não conseguem entrar. Eu vou repetir que isso é importante. Existem pessoas que independente da crença dele, tá? Independente da crença, tem demônios, tem pessoas que os demônios não conseguem entrar. Por exemplo, eu fui muito perturbado. Eu fiz muita coisa errada. Eu era perturbadíssimo, mas os demônios não conseguiam entrar em mim. Mesmo quando eu não tinha Deus, eles não conseguiam. Eles agiam na minha vida, mas não conseguiam entrar em mim. Por vários motivos, existem pessoas que os demônios não conseguem entrar. Mas isso não impede os espíritos de que, se a pessoa estiver bobeando, eles conseguem oprimir a pessoa. O que é opressão demoníaca? Opressão demoníaca é quando tudo que você faz na vida financeira dá errado. Pode ter um espírito ali atrapalhando. Opressão demoníaca é quando você não consegue ser feliz na vida sentimental. Você gosta de quem não gosta de você, e quem gosta de você, você não gosta, e você não consegue ser feliz. É traição, é problema sério. Você é um rapaz bonito ou é uma moça bonita, tipo assim, toda pessoa do outro sexo gostaria de ter uma pessoa como você, mas você não consegue ser feliz. Tem que estar atento. Pode ter aí uma opressão demoníaca. Ele não consegue entrar na pessoa, mas por causa de alguma legalidade, ele age na vida da pessoa, ou na área profissional, ou na área financeira, ou age na área sentimental, ou na área de saúde, e assim por diante. Você que está me ouvindo, se você sente que tem alguma coisa amarrando você em alguma área, você precisa fazer uma análise da sua vida, dentro do que você está se sentindo preso, para ver se você tem dado brecha, ou o que pode estar acontecendo por você não estar sendo realizado ou feliz naquela área. Agora, o que nós precisamos é a sensibilidade do Espírito Santo em nossas vidas, para podermos discernir quando uma pessoa está possuída e se ela vai manifestar ou não, para discernir quando uma pessoa não está possuída, mas está oprimida, e discernimento para saber como trabalhar a libertação em cada caso. Como? Eu já ensinei vocês, mas vou repetir porque é importante. Cada caso de libertação é diferente um do outro. Às vezes o que você fez com exatidão e serviu para libertar um lá no seu pequeno grupo, de repente não vai ser o mesmo método que você vai usar e vai funcionar com outro. E às vezes o que você usou uma vez, você vai usar com outros e vai funcionar. Por isso que nós temos que estar sensíveis à voz do Espírito Santo dentro de nós, para discernirmos quando é possessão, quando é opressão, e como exercer a melhor
libertação no caso. Tem pessoas que são libertas rapidamente, como se fosse um pequeno toque de Jeová de uma forma extraordinária. Puf, a pessoa é liberta. De uma hora para outra, ela é transformada completamente. Já existe outros casos, que uma pessoa para ser liberta vai ser um processo paulatino. Vai ser um pouquinho mais complexo. Você vai ter que ter mais paciência. Você vai ter que andar mais com aquela pessoa. Como o Vandenilson gosta de dizer sempre aqui, você vai ter que amar mesmo aquela pessoa. Amar mais e mais e mais e mais. Pedir graça para Deus. Senhor, parece que eu estou vendo pouco resultado, mas eu não quero desistir, eu vou continuar lutando pela libertação dessa pessoa. Então não esqueça. Uns são libertos, de uma forma extraordinária. Outros são libertos paulatinamente. O Espírito Santo é quem vai revelar para você, que vai estar trabalhando libertação naquela pessoa, se ali vai ser rápido ou se ali vai ser um processo paulatino. Pastor, mas e se for um processo paulatino? Vai demorar um tempinho, como é que eu faço? Confie em Deus, mantenha tudo debaixo de oração e vai seguindo os passos que Deus vai te dando para você trabalhar a libertação naquela pessoa, passo a passo, seguindo, obedecendo os passos e confiando que Deus vai fazer a grande obra. Se Ele te colocou para ajudar aquela pessoa, se Ele colocou você na vida daquela pessoa para libertá-la, Deus já sabia se ia ser rápido ou se ia ser devagar, e Deus é um grande responsável para auxiliar você para ter êxito nisso. Por que os demônios entram nas pessoas? Eles entram porque eles são enviados, porque eles foram enviados, ou eles foram atraídos. Os demônios entram nas pessoas porque eles foram enviados através de macumbaria. No Brasil nós temos várias linhas de raciocínios dentro do espiritismo. Nós temos o lado do engano e o lado da destruição e da morte. Eles chamam banda da direita e banda da esquerda. É assim que eles subdividem. Existe o satanismo e existe a macumbaria. E é muito diferente. No satanismo, as pessoas que envolvem-se com o satanismo, que servem ao diabo no satanismo, elas se escondem, elas não são declaradas. O verdadeiro mago, bruxo, feiticeiro, sacerdote do diabo, eles não falam para ninguém que eles são bruxos, porque eles são filhos das trevas, e quem está nas trevas é porque quer se esconder. Já do lado da macumba, é a parte que eles fazem questão de dizer que são macumbeiros. Eu sou da quimbanda, eu sou da umbanda, eu sou do candomblé, e assim por diante. Lá eles podem até dizer que são feiticeiros e bruxos, mas é mentira, porque o feiticeiro e o bruxo verdadeiro está na parte da elite do satanismo, e eles não se divulgam. Quando um bruxo e um feiticeiro está na macumba, ele é apenas um macumbeiro fundo de quintal. Agora, o mais conhecido que tem no Brasil é o chamado quimbanda, umbanda e candomblé. Os três é como se fosse uma trindade, os três faz parte de uma ideia só. Só que dependendo do trabalho que uma pessoa quer fazer, ela vai na quimbanda, dependendo do trabalho ela vai na umbanda, dependendo do trabalho ela vai no candomblé. Agora eu queria, como a ideia aqui é explicar para você, e a mensagem chama-se Conhecendo o Inimigo, eu queria explicar aqui um pouquinho com detalhe, porque isso te ajuda a entender melhor. Funciona assim. Vamos supor, vou usar dois nomes fictícios. Não chega a ser fictício não, fulano e o Beltrano, pronto. O fulano e o Beltrano trabalham juntos, na mesma empresa. O Beltrano está com muita... O fulano está com inveja do Beltrano. O fulano está com inveja do Beltrano e ele quer prejudicar o Beltrano. Ele quer que o Beltrano suma da empresa, caia na miséria, para o fulano poder ter a fama na empresa e o melhor salário. Aí o fulano ele vai na macumba, chegando na macumba, ao consultar o pai do chiqueiro, que pai de santo é só Jesus, ali é pai do chiqueiro,
Ao consultar o pai de chiqueiro diz: o que você quer? Olha, eu quero acabar com fulano assim, com Beltrano, e assim. Aí o camarada diz: você quer destruir ele ou quer matar? Eu quero destruir. Então você vem tal dia, que tal dia vai abaixar a entidade que mexe com destruição. Aí ele vai naquele dia, ele consulta aquela entidade. Aquela entidade diz assim para ele: olha, você quer fazer o quê? Eu quero acabar com a vida do Beltrano, eu não gosto dele, quero vê-lo destruído. Então você vai fazer o seguinte: você vai vir aqui semana que vem, me traga uma foto ou uma peça de roupa ou qualquer coisa do Beltrano, que é para que eu possa ter ligação com ele, ou pelo menos o nome completo dele no papel. Me traga alguma coisa desse tipo e me traga tal oferenda, tais objetos ou tais animais para fazer um ritual para ele, e mais tanto em dinheiro. Aí o camarada ignorante, ele leva lá a roupa, ou o nome, ou a fotografia, ou tudo que o outro pediu. Ele leva lá, e ele leva lá com ele o dinheiro e a oferenda que o rapaz pediu. E aquela macumba vai ser entregue numa encruzilhada, na cachoeira ou em qualquer outro lugar. Depois que a macumba for entregue, o dinheiro for pago, imediatamente o demônio recebe aquilo, e ele vai na casa da pessoa que ele recebeu o trabalho para fazer, que ele recebeu o trabalho para amarrar a vida da pessoa. Inclusive a palavra macumba em africano é trabalho, tá? Por isso que chama-se macumba, significa trabalho. Em africano a palavra macumba é trabalho, porque veio lá da região da África, né? Significa trabalho. Aí observa só, ele vai na casa daquela pessoa e ele observa qual é a brecha que aquela pessoa dá. Então ele observa que aquela pessoa fuma. Ele pega aquilo, o hábito do vício da pessoa, e ele coloca um câncer na pessoa. Ele percebe que a pessoa bebe, então ele vai e o demônio potencializa o pecado que a pessoa tem. Ela bebe, então ele coloca cirrose. Ela é uma pessoa que comete adultério, então o demônio vai e dá um jeito das pessoas descobrirem, para destruir a família dele. Ou ele vai e arma uma cilada para a pessoa aprontar alguma coisa na empresa, ser descobrida e ter a vida destruída. É assim que eles fazem. Agora presta atenção que aqui tem um detalhe. Até o momento em que ele é enviado para a vida de alguém, na maioria das vezes, o espírito imundo não sabe para onde que ele vai, qual é a pessoa que ele vai. Na maioria das vezes, existem pequenas exceções. Isso quer dizer que, muitas das vezes, ele é enviado na casa de crentes. Ele é enviado para a casa de evangélicos. Só que tem uma coisa: macumba pega na vida de qualquer cristão que não estiver cumprindo a palavra. Macumba pega na vida de qualquer cristão que não estiver firme com a palavra de Deus. Por isso que volta e meia nós vemos dentro da igreja pessoas que não saem do culto, e quando você menos espera, ela manifestou o demônio. Tem pessoas que você não esperava, está lá no seu PG, lá no seu trabalho familiar, e a pessoa manifesta, mas ela já foi batizada, ela está no culto e tudo, mas tem alguma coisa que ela não está cumprindo. Então isso dá legalidade para que o espírito imundo entre nela. É assim que os espíritos são enviados por questões de rituais satânicos. E aí vai aquele monte de coisa, né? Vai para destruir, vai para matar, vai para entrar em maldição hereditária, passar de um para o outro, e por aí vai aquela infinidade de coisas que não precisa a gente detalhar aqui, apenas citar. Mas eu quero fechar esse tópico lembrando você: macumba pega em crente que não está firme. Porque para o diabo, crente que está na igreja, mas não está firme, para ele é apenas mais um cidadão que está indo para a igreja, mas que não tem compromisso. A diferença é que o ímpio está lá e não vem na igreja, e aí vai alguém que vai para a igreja, mas também não tem compromisso, então ele tem legalidade para entrar. Já a minoria dos casos, existe uma minoria que a pessoa leva qualquer coisa e o demônio já diz: esse aqui eu não posso fazer nada. Esse aqui, aquele lá de cima não deixa tocar. Essa daqui, aquele lá de cima não deixa tocar. Mas isso são a minoria, tá? É só quando há um projeto muito grande de Deus, é uma outra coisa.
Os espíritos imundos, eles entram nas pessoas porque foram enviados por maldição. Enviados pela maldição da própria palavra. Maldição da própria palavra? Sim. Queridos, eu queria que vocês entendessem que gostar de imagem de escultura não é simplesmente o crer numa outra religião, mas é algo maldito. Maldito. A crença católica, biblicamente, é algo maldito. Para você ter uma ideia, Deuteronômio 11, em casa você lê, aqui você presta atenção para não perder o raciocínio. Deuteronômio 11, do verso 26 ao 28, Deus disse, Deuteronômio 11, do 26 ao 28, eis que hoje, eu coloco diante de vós, estava falando para o povo dele, a bênção e a maldição. A bênção se vocês ouvirem as minhas palavras e seguirem os meus mandamentos. Qual que é o primeiro dos 10 mandamentos? Não terás outro Deus diante de ti. Não farás para ti imagem de escultura. Quando a gente pergunta para a pessoa qual é o primeiro dos 10 mandamentos, tem gente que diz o que Jesus falou no novo, né? Amarás a Deus acima de tudo e tal. Não, isso quem falou foi Jesus. Jesus que resumiu tudo, mas o primeiro dos 10 mandamentos é: não terás outro Deus, não farás imagem de escultura. Esse é o primeiro dos 10 mandamentos. Então Deus diz: e a maldição, se você servir a outros deuses. Sabe como é que uma pessoa serve a outros deuses? Quando ela limpa uma imagem, ela está servindo. Quando ela coloca um copo de água perto da imagem para receber uma prece, uma reza, ela está servindo. Quando ela coloca uma rosa do lado da imagem, lá na estante, qualquer lugar, ela está servindo. Quando ela é época da Aparecida e ela carrega aqueles negocinhos, vai de casa em casa com a casinha lá da Aparecida, ela está servindo. Quando uma pessoa serve a imagem de escultura, quando a pessoa crê nas imagens de escultura, ela está dentro de uma maldição. Sabe o que é Deus falar assim, está na maldição? Deus está dizendo em outras palavras: eu permito que os demônios toquem, levem destruição, separação, dor, sofrimento, porque estão quebrando minha palavra. Então lá em Deuteronômio 11, 26 e 28 diz: eis que hoje eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. A bênção se ouvires a minha voz e guardar meus mandamentos. A maldição se servires a outros deuses que eu disse para não servir. Então é maldição. Deuteronômio capítulo 7, verso 26 diz... engraçado, é 11, 26, 7, 26. Agora que eu peguei aqui, os versos é igual. Deuteronômio 7, 26, Deus disse: não meterás imagem de escultura dentro da sua casa, porque se você meter, vai vir maldição. Verso 27, porque a imagem de escultura é maldita. Isso quer dizer que os demônios entram na vida das pessoas que gostam de imagem de escultura. Os demônios entram na vida das pessoas que são ignorantes na fé e têm imagens de esculturas dentro de casa. Isso é tão sério que eu tenho uma prima que Deus me deu a graça de ganhar ela para Jesus. Ela passou pela Igreja Universal, agora está na Batista. Quando ela foi da Universal, lá na Universal eles ensinam você a ungir as imagens de escultura, declarando a quebra da maldição sobre aquela família ou sobre aquela pessoa que acredita na imagem, né? Eles fazem isso escondido. A minha prima, que é casada, foi na casa da tia dela, da mãe dela, e inventou de arrumar a casa para a mãe. No quarto da mãe dela tinha 4 imagens de escultura, tudo da igreja católica. Ela ungiu cada uma das imagens. Eu declaro a falência dos seus planos, a tua maldição. Eu te amaldiçoo, todos os seus projetos contra a minha mãe, contra a minha família, em nome de Jesus. Que saia a cegueira espiritual, que tal. E ela limpou e foi embora. No outro dia ela foi visitar a mãe. Aí a mãe falou assim para ela: filha, vai lá no quarto e pega tal coisa para mim. No outro dia, depois que a minha prima ungiu as imagens, quando a minha prima abriu a porta do quarto, acredite, as 4 imagens estouraram ao mesmo tempo. Estourou.
virou caco. Se você não entendeu, isso chama-se poder de Deus. Poder de Deus. Isso mostra a maldição que tem ali. Então o que nós temos que fazer, pastor? Ei, calma. Sabedoria. Não vai chegar para a pessoa que está visitando lá o seu PG, não vai chegar para a pessoa que está vindo para a igreja agora e bater nela, nós temos que quebrar. Não, vai devagar. Antes de tirar da casa da pessoa, você tem que tirar do coração dela. Presta atenção. Antes de se tirar qualquer imagem da casa de alguém, primeiro você tem que ensinar aos poucos, ganhar a confiança da pessoa, ensinar ela de que aquilo é maldição. Aí ela tira do coração. Depois que ela tirar do coração, ela tira da casa e ela dá para você quebrar ou desfazer. Não vá de trás para frente que não funciona. Faça da forma certa. Mas a maldição é muito severa. É maldição ter imagem do Cristo Redentor. Tem cristãos que desavisado, ou como dizem lá em Santa Catarina, cristão fora da casinha, que tem imagem, quadro do Cristo Redentor, como se aquilo não fosse um Deus. Mas é. Ezequiel 22 diz: maldito é a cidade que levanta um ídolo para si e diz: esse é o nosso Deus. É maldição. O Cristo Redentor, a imagem do Cristo Redentor, aquele Cristo do Rio de Janeiro não é o nosso Cristo. Por isso que o Rio de Janeiro sofre tanto. Enquanto aquele Cristo estiver lá, o Rio de Janeiro vai continuar sofrendo. Porque aquilo é uma entidade com as mãos impostas, enganando o povo. Na minha cidade, o padroeiro de Campo Grande é Santo Antônio Casamenteiro. Acredite, nós temos o triste título de sermos a capital da América do Sul de divórcio. O santo casamenteiro lá é o santo descasamenteiro. É maldição. Os espíritos imundos entram por causa da maldição proferida na Bíblia pelo próprio Deus, dizendo: se entrar imagem, entra demônios e entra destruição. Por isso que Paulo escreve 1 Coríntios capítulo 10, verso 19 e 20, e ele diz: o que eu digo para vocês, ó Coríntios, que os ídolos, imagens de esculturas, são alguma coisa? E o que sacrificam aos ídolos é alguma coisa? Não, aquilo é só gesso, madeira, pedra. Mas o que as pessoas sacrificam às imagens, elas não sacrificam às imagens, mas sacrificam a demônios. Ali em 1 Coríntios 10, 19 e 20, Paulo, pelo Espírito Santo, afirma: quem gosta de imagem, gosta de demônios. E lógico, eles são disfarçados e escondidos, e a pessoa vive na ignorância. E uma coisa que eu vou falar aqui para título de informação, para a gente continuar. Se uma pessoa na ignorância pega uma imagem do preto velho, põe na estante, e chega uma outra pessoa que não conhece sobre espiritismo e pega uma imagem da Senhora Aparecida e coloca do lado do preto velho, o pau quebra. As pessoas começam a brigar dentro de casa. Por quê? Porque a Aparecida lá no terreiro, ela é de uma banda e o preto velho é de outra banda, não pode colocar junto. Se você não entendeu, eu vou te explicar. Por isso que existe tantos lares que as pessoas brigam muito dentro de casa. Por isso que existe tantas famílias não cristãs que dentro de casa brigam muito. Agressão verbal, agressão física. Por quê? Porque se você olhar, tem algum tipo de imagem que eles ganharam ou compraram ou alguém deu, e eles na ignorância colocam do lado de outra imagem que não pode colocar. Os demônios entram nas pessoas porque eles foram enviados pelas maldições hereditárias. Maldição hereditária é quando alguém coloca um espírito imundo para destruir uma família. O avô morreu com câncer, o pai morreu com câncer e agora a pessoa também está morrendo com câncer. Meu bisavô se separou, meu avô se separou, minha mãe se separou e o meu casamento está prestes a se separar também, a se acabar. É preciso fazer uma análise, cada caso é um caso. Mas quando isso fica se repetindo em uma família, possivelmente está havendo ali uma maldição
hereditária. E como resolver isso, pastor? Você, líder, que está auxiliando a pessoa na libertação, você vai identificar isso na pessoa e você vai quebrar essa maldição hereditária. Tempo atrás eu trabalhei em libertação numa moça que ela queria muito se suicidar. Ela tentava muito suicídio. Quando fomos conversar com ela, fazer um perfil espiritual para ajudá-la em libertação, ela falou: pastor, a minha mãe me rejeitou e a minha mãe tomou veneno para tentar me matar. Veneno não, é esses remédios para derrubar. Só que mesmo assim eu nasci, graças a Deus até nasci com saúde. Ou seja, desde quando ela estava no ventre da mãe, entrou um demônio que já queria matar a garota desde o ventre. Isso também é chamado demônio hereditário, porque desde o ventre já estava sendo objeto de desejo de destruição e morte pelos demônios. Inclusive, a título de informação, quando você estiver ajudando alguém que está com desejo de suicídio, quando você for chamado para auxiliar alguém que está com depressão e querendo se matar, converse com essa pessoa, converse com os familiares dela e descubra se essa vontade veio desde criança, se na gestação a mãe rejeitou, se a mãe tentou derrubar a criança, porque possivelmente, a maioria das pessoas que querem se suicidar é porque um demônio já entrou na criança desde a época do ventre e queria matá-la bem antes, né? Tentou e ainda não conseguiu, e aí a gente chega lá e traz a libertação e tal. Então você fica atento com isso. Começou a conversar com a pessoa: estou querendo me suicidar, estou querendo me matar. Observa, faz um perfilzinho dela espiritual com algumas perguntas e descobre, para ver se aquilo não é uma maldição hereditária. Maldição hereditária, alguém um tempo atrás serviu os demônios, ia na mesa branca, mesa rosa, mesa verde, tudo é do diabo. Não é? Porque eu vi umas pessoas que são meio ignorantes, ao extremo. Não, pastor, não, eu vou na mesa branca. A mesa branca é a parte do engano, eu fui kardecista, mesa branca é a parte do engano. Então, a pessoa às vezes lá no espiritismo, ela fez uma aliança com os demônios e ela entregou toda a família dela para o cuidado dos demônios. Ela entregou toda a família dela para o cuidado dos demônios. Então aí vai nascendo um filho, um demônio gruda nele, vai nascendo um neto, o demônio gruda nele, e a vida vai sendo amarrada e destruída. Então você tem que fazer um perfil, um mapeamento espiritual para descobrir se a família dele, a família dela teve envolvimento com o espiritismo, porque possivelmente lá atrás aquela pessoa foi entregue aos demônios. E por causa da maldição hereditária, ele está lá. Terceiro tipo de maldição é a maldição proferida por palavras. É quando a pessoa cheia de ódio libera palavras para outra pessoa do tipo: você não presta, você deveria morrer, você não vai ser ninguém, você não vai vencer, você não quer mais saber de mim, então você não vai ser feliz com ninguém, você nunca vai ser feliz em nenhuma empresa porque você não presta, você é um filho que não presta, você é uma mulher que não presta, uma mãe que não presta, eu odeio você. E tudo isso entra no mundo espiritual. Os espíritos imundos pegam essas palavras proferidas e eles correm para cima da pessoa que está recebendo essas palavras, para realizar aquilo que está sendo proferido. Então o que nós temos que fazer? Nunca deixar o diabo com a última palavra. Nunca. A última palavra tem que ser você, na autoridade do Espírito Santo. Você está expulsando um demônio, o demônio diz: eu vou matar, eu vou sair dele, mas vou matar você. Você não vai me matar, eu estou coberto pelo sangue de Cristo. Sai em nome de Jesus. Não deixe o diabo com a última palavra. A pessoa te humilhou, te trouxe um monte de palavras pesadas. Não deixe a pessoa com a última palavra. A pessoa te humilhou,
Se você falar alguma coisa, você sabe que vai virar briga. Ela falou um monte de palavras de maldição. Ela deu as costas, ou você saiu dali, você já chega ali, ó, a última palavra sua. Em nome de Jesus, nada disso vai acontecer. Eu sou uma bênção, eu cancelo essas palavras de maldição. Eu cancelo isso que meu pai falou. Eu cancelo isso que minha ex-namorada falou. Eu cancelo isso e tal, e tal, e tal, em nome de Jesus. E que eu fique livre e liberto. Não deixe o diabo com a última palavra. Eu conheci um rapaz, nós trabalhamos discipulado nele, que ele tinha 10 anos. E ele brigou com a irmãzinha dele. A mãe foi apartar e não quis saber quem estava errado e bateu nele. Ele, achando que a irmã estava errada, ele virou para a mãe dele com a boca cheia de peso e disse: véia desgraçada, só deveria morrer. Ele falou isso antes do almoço. Depois do almoço ele foi para a escola. Antes de acabar a aula, foram buscar ele lá e dizer: olha, sua mãe foi encontrada morta agora no final da tarde com 3 tiros no rosto. Ele matou a mãe dele. Eles não conheciam nada da palavra. Quando ele disse só deveria morrer, ela estava com a vida cheia de brecha, cheia de coisa errada. Um demônio pegou aquela palavra de morte e foi realizar aquela destruição. Então é importante você cancelar na vida das pessoas que você estiver liderando. É importante você cancelar na vida das pessoas que Deus vai enviar para você ajudar. Cancelar as palavras de maldição, tomando autoridade sobre elas. Como é isso, pastor? Vai chegar alguém para você dizendo: olha, eu fui muito amaldiçoado pelo meu pai. Meu pai sempre disse que eu era um vagabundo, que eu não prestava para nada. Minha mãe ia na pilha também. Ele não presta, ele nunca vai ser ninguém. E olha, eu não consigo firmar no serviço. Nada que eu faço dá certo. Aí você já identificou que ali é uma maldição. Então você vai orar com a pessoa. Aí você ora, mais ou menos assim, ó: nesse momento eu tomo autoridade espiritual sobre a vida desse irmão, sobre a vida dessa irmã, e eu cancelo as palavras de maldição que foram proferidas contra ele, contra ela. Eu cancelo essas palavras e eu declaro o contrário de tudo isso. Ele vai ser uma bênção sim, ele vai arrumar um emprego e vai firmar, ela vai arrumar um emprego e vai firmar, ele vai ser feliz na vida sentimental sim. Nesse momento eu tomo autoridade sobre a palavra de maldição, eu quebro a palavra de maldição e eu abençoo essa pessoa em nome de Jesus. Eu abençoo essa pessoa em nome de Jesus. E ali você quebrou aquilo, aí aquela pessoa vai começar, o seu liderado vai começar a andar dentro dessa nova fase. Você vai ensinar ele a andar dentro dessa nova fase, dessa fase de que ele está liberto, que ele não se preocupe mais com aquelas palavras de maldição, porque foi quebrada e agora ele vai fazer a parte dele, ela vai fazer a parte dela, porque agora eles estão debaixo da bênção. Escute, eu vi um testemunho interessantíssimo de uma mulher que ela foi da Igreja da Graça, do Herr Soares. Ela foi macumbeira há muitos anos. E quando ela saiu da macumba, o pai de santo, lá o pai de chiqueiro, mandou recado que ele estava amaldiçoando ela e ia matar ela. Aí ela foi para a igreja, o Herr Soares abençoou ela: eu tomo autoridade sobre isso, eu cancelo em nome de Jesus, nenhuma maldição vai acontecer na vida dela, porque agora ela é lavada e remida no sangue do Cordeiro, e tal, e tal, e tal, você está abençoada. Ela foi para casa. Aí foi um filho do chiqueiro lá, no outro dia, falar para ela: olha, o painho lá falou que se você não voltar, ele vai continuar com as maldições sobre a sua vida. Ele está te amaldiçoando lá, fazendo trabalho e mandando um monte de demônio por maldição para você. Aí por maldição, por palavras. Aí ela foi de manhã lá no Herr Soares: Herr Soares, aconteceu isso. Aí o Herr Soares falou: não tenha medo, eu já te abençoei, você está abençoada. A maldição não vai pegar, você tem que crer. Quando foi na segunda vez, o filho de chiqueiro foi lá de novo: olha, ele mandou dizer que ele continua fazendo trabalho e tal, se você não voltar, você não vai aguentar o peso das maldições e tal, e tal, e tal. Aí ela ia saindo de manhã, ela ia para pedir nova oração para o Herr Soares. No que ela foi indo, uma mulher parou ela na rua e falou assim: ô fulana, você saiu lá do terreiro? Ela falou: faz algumas semanas. Olha, você não ficou sabendo o que aconteceu com o painho lá, que era o seu pai do santo lá, não? Ela falou: não. Ela falou assim: menina, ele foi encontrado essa noite misteriosamente morto, comido de bicho. Levaram ele para fazer autópsia, ninguém entende como que ele foi encontrado morto daquele jeito. Aí ela chegou para o Herr Soares e falou assim: o homem que estava jogando maldição na minha vida e tal morreu. Aí o Herr Soares falou assim: ele morreu porque Deus visitou ele, deu chance para ele se arrepender,
como ele não se arrependeu e ele estava pesando sobre você com maldição, mas agora sobre você estava a bênção arrebentou com a maldição e ele morreu por causa disso. Entendeu como é que funciona? É o poder da bênção. E ele só pôs a mão na cabeça dela uma vez, e ela passou a crer naquilo. Então os espíritos entram porque foram enviados pela permissão de Deus, por causa da ignorância na crença das imagens de escultura. Os demônios entram porque foram enviados pela maldição hereditária, por maldição por palavras. Segundo, os espíritos imundos entram nas pessoas porque foram atraídos. Ninguém enviou, eles foram atraídos. Mas eles foram atraídos por alguns motivos, por algumas coisas. Eles foram atraídos em grande maioria por causa da participação da pessoa com o ocultismo. Agora preste atenção, cristãos que estão aqui, porque às vezes você leva o nome de evangélico, de líder, e participa de alguma dessas coisas que você vai ouvir, que eu vou ministrar agora nessa parte final. Isso é brecha. Se você se identificar com alguma dessas coisas que você vai ouvir, desfaça urgentemente. Os demônios, eles entram na vida das pessoas porque eles foram atraídos por causa do contato da pessoa com coisas ocultas, mensagens subliminares ou coisas ocultas. A Bíblia diz em Levítico capítulo 5, que se uma pessoa sem querer tocar no que é imundo, ela agora está imunda, mesmo que ela tocou sem querer. A lei espiritual permanece. Se sem querer você levar para a tua casa algo que pertence aos demônios, mesmo assim, na tua ignorância, você levou para casa o que pertence aos demônios. Então eles vão ser atraídos à tua vida por causa da tua ignorância de ter levado para casa aquilo que era imundo. Mas antes que você se apavore, peraí pastor, mas é agora, como é que nós vamos fazer? Calma. Como você tem comunhão com Deus, pelo menos tem que ter, o Espírito Santo tem a responsabilidade de sempre estar incomodando você de que aquilo não é bom, de que aquilo não é lícito, ou através de ensinos como esse, ou através de revelação em sonho, ou de alguma forma, Deus vai te revelar de que aquela música, aquele programa, aquele filme, aquela marca de roupa, aquele tipo de objeto não pertence a Deus e você tem que tirar da sua casa. Nós entramos naquele ponto de que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Então se você está bobeando e sem querer fazendo alguma coisa errada, ou melhor, levou alguma coisa que não pertence a Deus para dentro da sua casa, se você tem comunhão com Deus, Deus vai te revelar e você vai tirar, sem aquilo te causar nenhum dano. Mas se você não tem esse entendimento, se você não está firme com Deus, levou algo maldito para dentro de casa, a tendência é porque a pessoa, por não estar levando Deus a sério, a força dos espíritos aconteçam na vida dela. Os demônios entram porque foram atraídos através de certos programas de televisão, certos tipos de filme, certos tipos de novela, certos tipos de programa, certos tipos de músicas que se ouve. Então eles são atraídos, porque a pessoa se envolveu com aquilo. Por exemplo, em 2007, a Globo exibiu mais uma de suas novelas espíritas, que a Globo é cheia de novelas espíritas. A novela chamou-se, falava sobre eternidade. Esqueci o nome. Pesquisei na internet porque eu lembrei do fato, pesquisei hoje, acabei esquecendo o nome. Mas é o de menos. Foi uma novela escrita por Paulo Coelho, que é chamado o Bruxo do Brasil. Eterna Magia. Obrigado, Jesus, que era importante lembrar. Eterna Magia, o nome da novela, escrita por Paulo Coelho, que é considerado um bruxo, que nada mais é do que um servo do diabo. Antes da novela ser lançada, o Paulo Coelho esteve no Jô Soares. E o Jô Soares perguntando a respeito dessa experiência dele ter escrito uma novela.
E ele disse o seguinte: ô Jô Soares, nós da Sociedade Espírita do Brasil estamos jejuando há 40 dias, jejum forte, para que a novela alcance o maior número de pessoas. E o nosso foco do jejum é, primeiro, que todos aqueles que ainda não têm uma religião se decidam pelo Espiritismo. E todos aqueles que estão numa religião, independente de qual é, inclusive evangélica, se não está firme na sua crença, eles vão se decidir pelo Espiritismo. Então, quando os cristãos desavisados assistiram a novela Eterna Magia, os espíritos se atraíram para a vida daquela pessoa. Esse é o motivo pelo qual existe tantos cristãos fracos nos dias de hoje. Esse é o motivo porque existe tantos cristãos que não aguentam uma repreensão do pastor, não aguentam uma repreensão do líder e já quer mudar de igreja, já quer sair da igreja. Por quê? Porque vão para a igreja, se alimentam de Jesus, mas em casa eles assistem programas que atraem os demônios. E com isso eles vão ficando enlaçados, enfraquecidos. Qualquer coisinha, ele quer largar o ministério, ele quer largar o PG, ele quer largar a liderança, ele quer largar a igreja, ele quer largar Jesus, mas é porque está influenciado por prisões que os demônios colocaram, porque ele mexeu no que é imundo. Quando uma pessoa, vamos supor uma mocinha de 14, 15 anos, ela é da igreja, mas um dia apresentaram para ela alguns videozinhos de funk, ela começou a se atrair pelo ritmo funk, pela sensualidade das moças seminuas e com aquele foco que eles vivem dando no bumbum das moças. E aí o que acontece? A menina de 14, 15 anos começa a dançar aquilo. Os pais estão na igreja, não sabem que a menina gosta daquele tipo. A menina às vezes dança escondido. Isso acontece por aí. No que a moça se envolve com aquela sensualidade, no que a moça se envolve com aquele tipo de música, ela se torna um alvo fácil. Ela atrai aos demônios. Quando pensar que não, aquela menina está envolvida por espíritos imundos. Enviaram para ela? Não. Alguém fez uma macumba para ela? Não. Alguém amaldiçoou ela com palavras? Não. Mas ela mexeu no que não devia mexer. Ela assistiu coisas que não deveria ter assistido. Os espíritos entraram porque contaram com a ignorância dela. Quero que você entenda que a única forma de nos envolvermos com Deus é pela fé. Nós cremos em Deus pela fé, aceitamos Jesus pela fé, nunca vimos Jesus. Nós recebemos o Espírito Santo pela fé. Mas do lado do diabo é o contrário. Do lado do diabo você não precisa ter nenhuma fé nele. Basta que com a sua ignorância você aceite o que ele inventou e o que ele tem propagado. Se com a sua ignorância você aceitar essas coisas, mesmo estando na igreja, você se envolveu com aquilo que é impuro. Por isso que volta e meia nós vemos a vida de alguns cristãos dando para trás, em vez de ir para frente. Os espíritos entram nas pessoas porque foram atraídos por causa do contato delas com certos objetos de mensagens subliminares. Tem uma marca de roupa chamada Fidudido, que é aquele, é um muro e tem 2 olhinhos por cima do muro com 2 mãozinhas. Aquilo é um símbolo satânico. Você já deve ter ouvido sobre Nova Era e tal. Aquele é um dos grandes símbolos. Quando uma pessoa leva uma camiseta daquela para casa, ela está dizendo, na ignorância dela, daqui para frente Satanás está dentro da minha casa, observando a minha casa, porque eu dei uma legalidade para ele. Enquanto essa roupa estiver aí dentro, ele está aí dentro. Agora, e os bonecos? Os brinquedos de super-heróis? Queridos, eu quero que eu já conheço vocês há muito tempo, tem uns aqui que me conhecem há bons anos, outros estão me conhecendo um pouco menos, mas já estamos, essa é a 3ª vez que eu venho aqui nesse ano, então a gente já está mais junto aí.
E vocês já perceberam que eu sou uma pessoa que eu preservo bastante pelo equilíbrio. Eu não sou do tipo que eu fico vendo demônio em tudo que é lugar. Mas uma coisa eu sei: nós temos que ter equilíbrio. Não podemos falar que os demônios estão em tudo e em todos, mas também temos que entender que quando tem demônio, tem, e nós temos que combatê-los. Então eu peço a vocês equilíbrio. Eu peço a vocês o seguinte: não sejam alucinados de achar que tudo é demônio. Essa marca de roupa é demônio, esse tipo de marca de refrigerante é demônio. Agora tem um porém: quando algo for convencido do Espírito Santo dentro de você que aquilo pertence aos demônios, então não use, não beba, não coma, não participe, não assista, não ouça. Porque se você vestir, ouvir, beber, comer, sabendo que aquilo tem algo a ver com o espiritismo, com o ocultismo, aí você está com um problema sério. Eu estava na casa de um pastor hospedado, e ele tem 3 filhos, uma criança, um adolescente e um jovem. E os dois, o jovem e a criança, são obedientes, mas o adolescente é muito rebelde. E eu estou lá e estou observando. Não que eu quisesse observar, mas tem coisa que não tem nem como você disfarçar. O negócio era grotesco, garoto do meio, muito rebelde. E aí alguém puxou a conversa sobre o Homem-Aranha. E eu falei na questão espírita o que é o Homem-Aranha, que daqui a pouco eu vou te explicar aqui com detalhes. Aí o menino, na hora, ele já disse assim: pastor, 16 anos menino, mas se a gente for por aí, a gente não vai assistir mais nada, a gente não vai brincar de mais nada, porque tudo é o diabo, tudo é o diabo, tudo é o diabo. Eu falei: por isso que você é rebelde. Falei na hora, na lata, eu estressei com o garoto. Por isso que você é rebelde com seu pai. Eu acho que o pai dele estava dando era glória a Deus, aleluia por dentro, né? Porque o pai falava, o garoto não obedecia. Eu falei: por isso que você é rebelde, você é bocudo. Você maltrata teu pai, você maltrata tua mãe, você faz seu pai passar vergonha porque você discute com ele na frente das pessoas. Porque você está cheio da influência desses espíritos. Como seus irmãos não gostam, eles não têm essa influência. Eu vou te explicar melhor. O diabo, ele não tem o poder de criar, mas ele pode fundir. O desejo do diabo é ser igual a Deus. Isaías 14, do 12 ao 15. Isaías capítulo 14, do verso 12 ao 15, mostra que o desejo de Satanás é ser igual a Deus. Então Deus tem um poder sobre a raça humana, o diabo quer o poder sobre a raça humana. O Deus tem o poder da criação, o diabo quer criar. Então o que acontece? O diabo não pode criar, mas ele pode fundir. Então ele pega o homem que já existe e ele funde com o touro. Surge o minotauro. Ele pega a mulher e funde com peixe, surge a sereia. Ele pega a mulher e funde com cobra, surge a mitologia grega, que é a medusa. Todos esses são da mitologia, né? Quer dizer mito, crença, pessoas que creem nisso. Aí ele pega o homem e funde com a aranha, vem o Homem-Aranha. Ele pega o homem e funde com o morcego, vem o Batman. O problema é que a aranha é peçonhento e o morcego é pássaro das trevas. Veja que ele só pega porcaria. E aí o que acontece? Ele vai formando o seu exército de super-heróis, que nada mais, nada menos são do que o engano do próprio tipo do São Jorge guerreiro, que para a Igreja Católica é um herói, e que no secretismo ele nada mais é do que um demônio. E diga de passagem, primeiro ele já era demônio, depois que a Igreja Católica pirou o cabeção e inventou que ele era um guerreiro que enfrentava dragão, mas é um demônio. Da mesma forma, no mundo espiritual, esses supostos super-heróis nada mais são do que demônios. E ter roupinhas, ou melhor, dar roupinhas de presente para crianças desse tipo, ter bonequinhos desse tipo dentro de casa, é ter o ocultismo dentro de casa. Escute isso, por favor. Daniel Mastral, ele foi um feiticeiro treinado na década de 90 para entrar na política brasileira, para dominar a política brasileira. Aqui na esquerda, presta atenção, por favor.
para dominar a política brasileira e para entrar nas igrejas e fechar as igrejas. Isso está no livro dele. Hoje ele passou muitos anos, ele se converteu. Deus permitiu a estadia dele, a passada dele no espiritismo, para que ele visse como é lá dentro. Não é macumba, é no alto espiritismo, que ele passou lá no satanismo para ver como é que era. Deus permitiu, Deus salvou ele e trouxe ele para lá de cá. Inclusive, diga-se passagem, que até onde eu sei, ele foi o único que conheceu o alto satanismo no Brasil e sobreviveu, e hoje prega o evangelho. Daniel Mastral, é nome fictício, que o nome dele é outro. Escute, ele conta que ele participava de várias reuniões com 5, 7 mil satanistas, em um lugar escondido, aonde eles não se envolviam com demônios de batalha terrestre, era só com principados e potestades, demônios que estavam na região celestial. Escuta o que ele disse. Ele conta no livro que parte dos principados e potestades se manifestam em forma de super-heróis. Inclusive ele fala do Capitão América, porque existe um principado sobre os Estados Unidos que chama-se, isso é conhecido do espiritismo, do alto espiritismo, que chama-se Asmodeu. E você acredite se você quiser, mas é verdade. O Asmodeu vem caracterizado, personalizado de Capitão América. Aquele A que eles chamam de América é o A de Asmodeu, um demônio poderosíssimo que habita sobre a região dos Estados Unidos, um demônio de guerra. Homem-Aranha, Batman, Capitão América, eles são super-heróis do poder das trevas. É como São Jorge. Eles não são super-heróis de uma ilusão para a criancinha. Qual é o problema de se ter um objeto desse dentro de casa, de se dar um brinquedinho desse para uma criança, aparentemente inofensivo? É simples. A criança vai ter a tendência a ser rebelde, a criança, mesmo na igreja, vai ter a tendência a ser desobediente aos pais, e aquela participação com aquele bichinho aparentemente inocente, mas imundo, vai abrir a porta para que outros espíritos aprisionem ele lá na frente. Esse é um dos grandes motivos porque que tem pais que cresceram no evangelho, tiveram filhos no berço evangélico, e chegou um momento que o filho ou a filha abandonaram a fé e se meteram em coisas erradas por causa disso. Se você conhece a Bíblia, no livro de Daniel, Daniel disse, o anjo Gabriel chegou para ele e disse: Daniel capítulo 10, verso 11 em diante, desde o primeiro dia que você orou por mim, que você orou pedindo resposta, eu fui enviado, mas o principado da Pérsia, o príncipe de demônios que está na região sobre o país da Pérsia, me parou nos ares e não me deixou descer. Como eu sou anjo de recado, de comunicação, e não sou anjo de guerra, eu não pude vencê-lo. Então eu tive que chamar por Miguel, que é anjo de guerra. O Miguel veio, venceu o principado e me soltou para que eu te trouxesse as revelações. Ali Daniel está falando sobre os demônios que habitam sobre países, estados, sobre regiões, continentes, que são chamados de potestades e principados. E no reino das trevas, esses guerreiros que estão lá em cima, muitos deles são personalizados de super-heróis. Quer você acredite ou não, essa é a verdade. Volto a dizer que eu não sou de acreditar em tudo, mas aquilo que é espiritual é espiritual. Pastor, o senhor está falando isso? Eu tenho uns bonequinhos dessas coisinhas que agora eu entendi que é tenebrosa lá em casa. O que eu faço? Na primeira oportunidade, dá o balãozinho nos seus filhos, tira aquela porcaria de lá, queima. Não joga no lixo não, que uma criança vai pegar e vai levar a maldição para casa. O que você não quer para você, não queira para os outros. Queima, destrói. E as roupinhas que eu tenho lá, do meu super-heróizinho lá que eu comprei para o meu filho e tal, o que eu faço? Queima também. Depois Deus vai te dar graça, você inventa alguma coisa aí, desbaratina a criança ou ensina ela a verdade. Mas eu vou caminhar para o final. Os espíritos entram nas pessoas porque eles foram atraídos pelas pessoas terem se envolvido com coisas ocultas. O problema não é que o filho que tem uma roupinha ou um brinquedinho desse vai morrer, não.
A ideia desses brinquedos, dessas roupinhas, não é matar ninguém. A ideia deles é apenas abrir um espaço, trazer rebeldia, trazer desobediência, para que futuramente outro espírito maior entre e amarre a vida da pessoa. Essa é a finalidade deles. Quando você vai abrir uma loja, você vai criar um brinquedinho, você vai fazer uma grife, você automaticamente, por ser de Deus, você consagra aquilo para Deus. Vamos orar aqui, vamos ungir, o nome vai ser Maranata, o nome vai ser Jesus é bom, o nome vai ser Betesda, Betel. Você põe o nome bíblico, você consagra, você abençoa aquilo e entrega, Senhor, que todas as pessoas que entrarem aqui, seja para a sua glória, que tudo que for vendido aqui nós vamos dar dízimo e assim por diante. Você consagra tudo para Deus. De igual forma, o lado espírita consagra tudo para o diabo. Satanás, olha, que quem ouvir essa música seja envolvido pela sensualidade que ela transmite, que quem receber esse bonequinho, aparentemente um Homem-Aranha, um super-herói, para as crianças entre a desobediência, entre a rebeldia. Por exemplo, tem um cantor, falando um pouquinho de música, chamado Zeca Pagodinho. Ele só canta pagode, né? Agora, uma coisa interessante, todo CD que ele vai lançar, ele faz um grande ritual no terreiro de macumba que ele frequenta, mata galinhas na hora, enquanto ele está cantando dentro do terreiro de macumba, ele está derramando o sangue da galinha ali ao redor do altar e consagrando os CDs dele ao espiritismo. Meu irmão, que você possa pensar muito bem nas coisas que você coloca dentro de casa. E por último, para terminar, os demônios são atraídos por causa do próprio pecado do homem. Não bastasse tudo isso, mesmo que a pessoa não estivesse envolvida em nenhum desses quadros acima, pelo fato de que ela é pecadora e vive afastada de Deus, já é motivo suficiente para o espírito se aproximar dela. E não só para o espírito se aproximar, mas se ela desobedecer, se ela estiver no evangelho e viver uma vida de desobediência, também paga um preço caro, e o pecado da desobediência também atrai os espíritos imundos. Eu vou te contar um fato que aconteceu na nossa igreja, jovens e adolescentes presentes, presta atenção, que foi muito interessante. Eu vou contar isso e nós vamos passar para a outra parte final aqui para encerrar. Teve uma época na nossa igreja que nós tínhamos uma mocidade muito grande. Estou falando de jovens que desobedecem e por causa disso atrai os demônios. E tinha um rapaz que ele se achava o bambambam. Ele era o pegador das menininhas. Ele descobriu que a nossa igreja tinha muitas moças e muitas adolescentes bonitas e ele veio dando uma de bom rapaz. Tinha um bom emprego, se vestia muito bem, uma boa família, né? Um carro. Então, rapidamente ele começou a virar o pegador das menininhas. Ele queria pegar todas o máximo que ele pudesse. E uma moça começou a frequentar a igreja por causa dele. Tão rápido, nós tínhamos um monte de gente lá e começou aquele negócio das que se ofereciam, os pegadorzinhos. E estava difícil para a gente controlar a coisa, porque era muito jovem e muito adolescente, então a gente tinha que ponderar o lado espiritual, tratar eles e cuidar e sarar os que estavam doentes. Então estava difícil o negócio, estava complicadinho. Aí um dia tivemos uma confraternização de jovens. Esse rapaz, que era o pegadorzinho, ele foi visitar uma moça, que eu vou usar o nome fictício de Joana, não é esse o nome dela. Ele foi visitar a Joana e pediu para o pai da Joana que ele queria namorar a Joana. O pai, conhecendo a fama do rapaz, não aceitou. Não vou permitir minha filha ter que terminar os estudos, e deu uma lista enorme do porquê não queria. E olha, Joana, você não vai namorar ele. Eu não quero. Tudo bem, pai. O que acontece? Passou uns dias, tivemos um culto na igreja. Na hora da oração manifestou uma jovenzinha chamada Rosana. Essa Rosana manifestou, e quando o obreiro lá expulsou, o demônio saiu da Rosana e pegou a Joana.
Eu estava perto da Joana, expulsei da Joana, ele saiu, pegou a Rosana. O camarada expulsou lá, ele saiu de lá e entrou aqui. Eu falei, obreiro, presta atenção aí, sai! Aí entrou lá. Eu falei, expulsa, sai! Entrou aqui. Eu falei, tá nas duas. Aí trouxemos as duas, expulsamos e fomos analisar o que tinha acontecido. Eles foram para uma confraternização de jovens, e o pegadorzinho estava namorando escondido com a moça que o pai falou para não namorar. Quer dizer, ela desobedeceu o pai, namorou escondido. Não foi enviado nenhum demônio para ela, não foi atraído por nada daquilo que nós falamos, mas foi atraído pelo pecado dela. Ela tinha desobedecido o pai, estava namorando escondido. Aí eles foram para uma confraternização, e o pegadorzinho pensou assim: bom, já que ninguém está sabendo que nós estamos juntos, a gente está até disfarçando aqui na festa, eu vou ficar com uma outra menina. E o safado sem vergonha ficou com outra menina, na frente daquela que ele estava namorando escondido. Isso foi no sábado. No domingo, as duas manifestaram. Quando manifestou, depois a gente expulsou, aí a Joana falou assim: pastor, é porque eu estava namorando escondido e tal, estou muito arrependida, com muita vergonha, e eu fiquei com muita ira, né, porque ele ficou com ela na minha frente e tal, não me respeitou e aquela coisa toda. Bom, estou te falando aqui de um caso que eu presenciei, de uma moça linda de 16 anos, chamada Joana, que manifestou unicamente porque ela atraiu o demônio, porque ela desobedeceu uma ordem que o pai deu, quando disse: não apoio esse namoro, não tem a minha bênção. Bom, de tudo isso que vocês ouviram, fica o ensino, fica agora para vocês a prática em aplicar lá com as pessoas que você está liderando e com as pessoas que o Senhor vai te levar. Que o Espírito Santo te ajude a lembrar do máximo de coisas possíveis, que na sua casa você faça um roteirozinho, um resuminho disso e continue lendo sempre para poder fazer a devida aplicação. Amém? Graças a Deus. Agora vamos fazer aqui um fórumzinho bem rápido de perguntas. Primeiro deixa eu saber que horas são, quem tem horas? 9h50. Vamos aí 20 minutinhos para perguntas dentro dessa área, ou dentro da área de libertação, e nós vamos terminar. Se alguém precisa mesmo ir, pastor, eu tenho que ir, não dá para esperar, aí você vai discretamente, sem fazer furdúcio, e cai fora. O restante fica só 20 minutinhos. Perguntas e resposta rapidamente. Se não tiver, a gente já termina e vai embora, e eu vou na sua casa tomar café. Vamos lá. Primeiramente Jericó, porque era a principal cidade daquelas que eles iam dominar, e eles tinham que começar pelo lugar mais forte. Sabe aquela história de vão vencer o lugar mais forte, que o resto depois fica tudo facilzinho? Jericó era uma cidade, irmãos, naquela época, Oriente Médio, tudo era cercado de grandes muralhas. A muralha de Jericó, ela era 6 metros de largura, aí passava 2 metros, tinha uma outra de 4 metros de largura. Eram 2 muralhas enormes, né? Você imagina uma parede dessa daí de 6 metros de largura, né? Então ela era muito fortificada, era o primeiro alvo, e era a terra mais bendita que tinha lá, e era que eles tinham que vencer primeiro, era essa daí. E independente dos demônios serem enviados ou ser atraídos, por que tem pessoas que não manifestam, tem pessoas que eles não entram, né? E não manifestam por causa do seguinte, alguns motivos. Por exemplo, tem pessoas que, embora estejam na vida errada, elas estão debaixo de uma força de intercessão muito grande. Tem muita gente intercedendo por ela. Senhor, salva esse jovem, que ele se arrependa dessa vida de droga, que ele se arrependa dessa vida disso, daquele outro. Então existe muita intercessão. Tem outros que Deus não permita que ele entre, que os demônios entrem, porque a pessoa não teria condição de suportar o depois de uma manifestação. Você entendeu? Tipo assim, a pessoa manifestaria, depois a pessoa ficaria muito abalada emocionalmente quando o demônio saísse, ou alguma coisa assim. Então Deus conhece a estrutura da pessoa e Deus não permite. Quando Jesus foi expulsar o demônio do Gadareno, os demônios falaram assim: deixa a gente entrar naqueles porcos. E Jesus falou: então entra.
Eu até brinco naqueles palmeirenses, né? Mandei falar que é porco. Brincadeira, não podia deixar passar, né? Perde o amigo, mas não perde a piada. Mas voltando a falar sério aqui. Então Jesus falou, entra. Ou seja, até para entrar numa pessoa e para possuir, eles só podem fazer isso se Deus permitir. Se Deus não permitir, nenhuma manifestação acontece.